bem, já voltamos com o programa em pauta aqui pela sua TV Canção Nova, conversando hoje sobre bioética clínica na diversidade, a partir deste grande congresso internacional ocorrido em São Paulo no mês de maio, onde vários especialistas de mais de 20 países estiveram reunidos, grande parte aqui do nosso país também, com boa representação da igreja, inclusive, e aqui dois convidados, e não somente convidados, mas debatedores, congressistas, e que estão nos trazendo justamente essas novidades, esses desafios, essa realidade da bioética em termos de Brasil e mundo afora. Professor, desculpe, né, o padre, que também é professor, Padre Amarildo ia comentando a respeito da fala no último bloco dos nossos entrevistados. Sim, Padre Amarildo, por favor. Eu acho que o que é importante, né, e que o Congresso veio demonstrar é que há esta preocupação hoje em nível de mundo em mudar esse quadro do exercício da medicina, né? Fazer com que o médico se torne novamente um especialista em pessoa, né? Não em doença, mas no doente, né? Alguém que possa acolher com humanidade, que possa ouvir, né? Agora, o grande entrave é a mercantilização, né? O plano de saúde não paga o médico para ouvir, né? O mesmo sistema público de saúde, ele exige, né, que determinado número de consultas sejam feitas. Agora, é um desafio, né? A quantidade de tratamentos que às vezes acontecem, né, de uma forma errônea, né, e os processos vão se multiplicando. Agora, muitas vezes é porque não se considera a pessoa como um todo. Não se considera, né, os traumas, né, os problemas que a pessoa está vivendo no momento. Então, é uma preocupação que nós podemos perceber também nesse congresso de bioética. A questão do acolhimento, da humanização da medicina. Existe um paliativo, como a gente acabou de mencionar no segundo bloco, a questão das comissões, dos órgãos reguladores. Por exemplo, perguntamos agora às pessoas, né, Conselho de Medicina deveria ser mais rígido nessa fiscalização junto aos profissionais da saúde? Até perguntamos isso nas ruas, vamos ver o que as pessoas responderam. Sim, com certeza. Tem que ser fiscalizado, sim. Como todas as outras profissões, né, também deve ser. Eu não sei se está fiscalizando o trabalho dos médicos, mas em alguns casos que vem a imprensa, a gente ouve o conselho se manifestar. Deveria, sim. Acho que tem acontecido muita coisa errada. Muita negligência, né? Acho, né? A gente vê aí, tem gente que acha uma faca dentro do povo, né? Que isso? Eu acho que não, acho que os médicos são muito responsáveis. Pelo menos os médicos que eu conheço são muito responsáveis. Eu acredito que o Conselho Regional de Medicina tem trabalhado muito bem a esse respeito da ética dos médicos. E a maioria dos médicos estão trabalhando com ética. Ele fala isso por devido ter trabalhado já na área da saúde também. Como enfermeiro, né? No caso auxiliar de enfermagem, eu visitava, que eu já estive até no estado de Tocantins, e lá aprendi muita coisa. Então nós vemos que o Conselho Regional de Medicina tem fiscalizado, sim. Assim, é claro, Frei Antônio Moser, que infelizmente é por causa da imprensa, e aí alguns casos vêm à tona e os bons acabam pagando um pouco pelos maus. Em todas as profissões ocorre isso. Exato. Você tem bons e você tem menos bons. Agora, gostei que o Padre Amarildo chamou a atenção a certos aspectos nos quais não apenas se visa penalizar, mas abrir os horizontes para os que se dedicam a essa profissão, que era considerado um sacerdócio, realmente acolhem as pessoas como a sua dignidade e tudo isso. Agora, grandes tentações do médico. Primeiro, confiar mais na máquina do que no seu próprio, a sua própria experiência, não é? No sentido assim de perceber o todo, não é? Porque não é um órgão que está doente, é uma pessoa que está adoentada e assim vai. Em seguida, é uma tentação. Evidentemente, não é? Medicamento resolve tudo. Você então vai vendendo produtos farmacêuticos. No Brasil, farmácia, quer ficar rico, você pega uma farmácia. Não é? E, sobretudo, quem é da terceira idade, nossa, tem que suplicar para ver se o governo intervém e diz, espera aí, não pode ser assim. Não adianta você aumentar a aposentadoria, porque vai tudo em medicamento. E que a gente não sabe, é uma exploração. Então, são grandes tentações. Agora, todos nós conhecemos bons médicos,
conhecemos menos bons, não é questão de classe, mas é que devemos, aí entra, nossa missão de igreja, estar junto para ajudá-los a entender melhor, não é, a dignidade do ser humano, a maravilhosa composição daquilo que nós chamamos corpo humano, da mente, do espírito, do inconsciente, depois da espiritualidade. Ora, gente, isso é a nossa missão. Então, nós estamos falhando. Se tem falhas aí na medicina, como todas as profissões têm, nós deveríamos estar mais presentes. Sim. Até essa questão da espiritualidade do médico, né? Hoje temos visto, não apenas médicos, mas muitos profissionais da saúde vivendo situações de um vazio existencial terrível. Muitos dependentes químicos e até casos de suicídio, né? Por causa da convivência com a dor, com a morte, com o sofrimento e, de repente, vê a vida perder o sentido. Desmorona. Né? Desmorona, porque o remédio está ali junto. É fácil, né, para o médico se auto-receitar um calmante, né? Então, quando se fala da espiritualidade, não é só questão de oração, mas é a questão de sentido para a vida, sentido para o exercício da medicina, né? Realização naquela escolha que foi feita e que é uma escolha maravilhosa. E do ponto né? de vista da igreja, quer dizer, o padre Léo Pecin tem uma frase que eu sempre gosto muito e de vez em quando repito também, que é onde ele diz que o sofrimento só é intolerável quando não há alguém que cuide. Quer dizer, o profissional também precisa desse apoio e aí a igreja pode ajudar muito nesse aspecto, não é isso? Sim, e por exemplo, a presença dos capelães, né, nos hospitais, a questão da pastoral da saúde, né, do trabalho dos ministros da comunhão eucarística, levando a comunhão para os enfermos, o escutar, o acolher, né, o amar a pessoa, isso é fundamental para ajudá-la a assumir, né, o sofrimento e a suportar o sofrimento. O que pesa geralmente é o abandono, não é tanto a dor. A gente falava, Frei Moço, desses comitês, essas comissões, esses órgãos reguladores. Alguns defendem, inclusive foi colocado aí no Congresso pelo Volney Garrafa, né, da Universidade Federal de Brasília, colocando num caráter sociopolítico, da questão da bioética, obviamente, afirmando que às vezes essas comissões de bioética clínica no Brasil seriam uma coisa meio irrisória, não tem muito peso. O senhor concorda? É por aí mesmo? O Garrafa é contundente, mas é um homem tremendamente preparado e tem uma leitura global e dialética, sabe? Ele é muito antenado. Então eu diria o seguinte, eu concordo sim, que os comitês muitas vezes são escolhidos, pega uma irmãzinha com todo o respeito, pega um padre aí, mas que não tem muita formação. Nós temos que estar presentes para ajudar esses comitês a serem verdadeiramente comitês de bioética, que entendam da problemática, que tenham, digamos assim, uma maior clareza e também uma certa ousadia. Não se trata, vamos desligar o aparelho, não vamos. Não, não é isso. Mas justamente nessa linha de humanizar todo o ambiente, o contexto de saúde. Inclusive, vou dizer, no SUS, que tem seus lados bons, não há dúvida, a iniciativa, mas de alguma forma falta um movimento social e que nós devemos estar presentes para que os agentes da saúde seja a própria população, não é? Que sabe dos seus direitos e, por outro lado, dos seus deveres. E aí eu só introduziria rapidamente uma colocação. Sim. Também é verdade que tem gente que procura médico demais, porque é feito todo um trabalho, você está doente. Escuta, você tem que fazer uma cirurgia, porque o seu nariz está ligeiramente torto. Em outras palavras, todos nós somos doentes. Não, porque tem que fazer check-up a cada momento. Gente, eu acho que nós temos que educar o povo para uma vida saudável. A campanha da fraternidade foi muito boa, uma vida saudável. Agora, de vez em quando você precisa de uma oficina, mas não todo dia, né? Ir à oficina, né? Nesse sentido, eu perguntei ao meu médico lá em Itaúna, Dr. Lincoln, qual a porcentagem das pessoas que pagavam consulta sem necessitar do médico, somente para desabafar? E perguntei porque, às vezes, vestindo uma roupa branca, as pessoas conversando me chamam de doutor, né, de médico. Eu perguntei, alguém te chama de padre? Então, ele disse, 80% das pessoas que o procuram, que pagam consulta, o fazem, não porque precisam do médico, mas com a necessidade de conversar, de desabafar. Tá certo. Olha,
Quero dizer para você que nos acompanha que tudo isso daqui é mantido justamente pela sua ajuda, né? Você que é um sócio evangelizador com a Canção Nova. Então não deixe de estar muito junto desta obra, sendo um sócio benfeitor, evangelizando conosco, porque bioética que fala da vida, nós queremos levar a vida e vida plena. Quero fazer aqui a pergunta que está na capa do livro do Frei Antônio Mose. Eu vou passar a pergunta hoje para o padre Amarildo. E depois o Frei Mose aproveita na fala final para convidar, inclusive, para um próximo congresso, não internacional como esse, mas um congresso em nível nacional, em Brasília, de 13 a 15 de julho. Especialmente para você que é mais jovem, que se interessa pelo tema. O Frei já vai fazer esse convite fantástico aí. Não é ele que faz parte da comissão de bioética da CNBB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Mas eu pergunto, padre Amarildo, não é a partir do que o senhor viu, ouviu, tocou, debateu, ficou assustado, assimilou, entendeu que nós temos muita coisa enquanto igreja para ajudar? A pergunta é essa: para onde vamos? Como é que fica a bioética? É realmente uma ponte para um futuro? Como o vinho, né? Será que a bioética, embora na jovem idade, não é? Estamos falando de início da década de 70, mas quanto mais velha, será que ela vai ficando como vinho também? Vai ficando mais saborosa, mais intensa? Para onde vamos? Qual é o seu parecer sobre isso? Eu colocaria aí como tarefa, né? Ela precisa ser, né, um instrumento que humaniza, que sirva a vida, que sirva a cultura da vida. Ela precisa ser. Né? E digo precisa por causa justamente desta diversidade de discursos, diversidade de antropologias, diversidade de fundamentação dos diversos discursos. Eu particularmente creio muito, né, no nosso discurso bioético, que precisa avançar, né, que precisa realmente, sem medo, mas com os pés muito no chão, né, continuar esse trabalho de diálogo com as ciências. Porque justamente, sem querer ser uma espécie de policial, não é? Claro. Mas o papel da igreja aí é um pouco de guardião, né, de princípios inalienáveis, né, princípios fundantes que não dá para abrir mão dele, independente do discurso deles, do discurso religioso. Né? Uma guardiã samaritana, né, que deve servir, que deve ser a primeira a dar esse exemplo de hospitalidade, solidariedade, de crença na vida. Tá certo. Frei Mose, mas também aí... Para onde vamos depende de nós, ele colocou muito bem, não de nós dois, mas se criar uma nova consciência da responsabilidade do ser humano sobre a sua vida, mas de todas as formas de vida. E aí eu faria um pequeno adendo, que para mim foi uma surpresa, não é? Em 1927, um alemão chamado Fritz Jahr já falou de bioética. E quem trouxe ao Congresso foi o pessoal da Croácia. E se debateram com o texano, dizendo, não, vocês são muito mecanicistas, tem que ser mais humanista, mais humanista. E foi uma discussão muito boa, uma concepção mais europeia e, eu diria, texana. Bom, então, a conclusão, precisamos lutar para que a bioética esteja presente em todas as disciplinas e em todas as universidades, não só a Universidade Católica, não é? Para quê? Para ajudar a formar a personalidade do profissional. Não só tecnicamente, mas a personalidade. Se é um homem, se é uma mulher, não é? Que tem personalidade, que vai buscar a verdade. Então, realmente, nós temos futuro. Caso contrário, não sei como é que vai acabar. Certo, o mundo pode acabar em termos da humanidade, mas o universo não. Porque o que nós passamos, mas o universo continua. Ou seja, até quando Deus quiser. Isso começa com os jovens. Então faz aí, aproveita, faz o convite para ele. Olha aí, os nossos jovens. Todo mundo diz que o Brasil depende da juventude até certo ponto, porque nessa altura eu já diria, não, depende de todos nós. Né? O que eu queria dizer é o seguinte, de 13 a 15 de julho, lá em Brasília, através da CNBB, é promovido um seminário sobre bioética. Não é? E jovem aí, ou pessoas interessadas, inscrevam-se. Você tem o telefone, é só pegar na internet, CNBB, e aí o Comissão de Bioética, ou então Comissão da Família, e você já terá as informações, como fazer. Agora, de 13 a 15 de julho, é um final de semana. Vale a pena. Ou você, jovem, já estará perdendo o passo da história. O senhor vai estar lá também? Claro que vou. Entre outros? Vou estar numa mesa para
discutir sobre a manipulação nos laboratórios, manipulação genética, não é, no laboratório. Agora, de qualquer forma, para os jovens, se não quiser ficar velho antes do tempo, vá lá para conhecer os problemas. Né? Tá certo. E o Padre Amarildo continua essa militância saudável, bonita, bela, sobretudo na universidade, não é isso? Onde o senhor leciona já há bastante tempo. O meu campo não é tanto a bioética, né? A teologia moral como um todo. E sou também pároco, né? Porque acredito muito nesta necessidade do discurso e também da prática. Isso é fundamental. Fico até um tanto preocupado, que eu acho que o nosso discurso está muito bioético. Estamos esquecendo as grandes questões da vida, né? Sobretudo no que se refere à questão do matrimônio, a questão da sexualidade, são questões que nós precisamos nos debruçar com mais carinho. Porque às vezes essas novidades chamam muita atenção, gastam bastante tempo, mas essas fundamentais não podem ficar de lado. Sim, sim. Tá também certo. depende um pouco de a gente alargar a compreensão da bioética nesse lado humanista, etc. Então não é uma questão de técnica, de clínica, mas é muito mais ampla. Não é? Então, como eu dizia, a sociedade, as estruturas sociais, econômicas, políticas, depois a questão da ecologia. Então, até uma descoberta, com isso eu vou terminar a minha colocação, não é? Ai de nós se não tivéssemos milhões de bactérias vivendo no nosso intestino. Nós estaríamos mortos. Aí os vermes já estariam dando conta, mas as bactérias nos salvam, né? E até vírus bons existem, sabia, né? E, em outras palavras, gente, é fascinante. Agora, a gente não pode ficar bitolado com uma palavra e uma compreensão estreita. Tem que alargar. E aí, o evangelho da vida, a antropologia teológica, evidentemente, nós temos uma grande contribuição a dar. Tá certo. Obrigado, Padre Amarildo. Obrigado, Frei Moser. Obrigado a você que esteve conosco. Não é, como você percebeu aí, muito rica essa nossa conversa, esse nosso programa e provocador, obviamente, não é? Então, fica aí para você essa boa reflexão, mas ao mesmo tempo vamos caminhar, porque não é, a vida se faz justamente caminhando e precisamos caminhar bastante na direção da vida e vida plena que o Senhor veio nos trazer. Um grande abraço, um ótimo final de semana e nos encontramos na próxima sexta, se Deus quiser.